Salve, amigas e amigos da filosofia, bem-vindos a mais uma das nossas conversações filosóficas. Hoje eu vou conversar com o professor André Borges, que é professor no Departamento de Educação da UFRJ e tem uma formação em filosofia também, e está há muitos anos lá por trás desse departamento, ajudou a montar muitos dos cursos, né, que são oferecidos para vários outros cursos da UFRJ também, e um prazer muito grande estar recebendo você aqui para a gente fazer essa conversa, né? Tem vários autores também e autoras que ele trabalha. A gente vai conversar um pouco sobre a atuação dele, sobre as leituras, as influências e essa relação entre filosofia e educação. Obrigado pela sua presença aqui no canal, a professora André. Vou começar perguntando para você falar um pouco da sua formação, como é que foi as opções que você fez de estudo, mestrado, doutorado, e até chegar aí onde você hoje dá aula, né, na UFRJ. Obrigado pela presença aqui. Muito obrigado, Caio. Acompanho sempre o seu canal. É um prazer. Podemos, então, começar? Vai lá, fica à vontade. Tá bom. Bom, a minha pesquisa começou com a professora Kátia Muricy, na PUC do Rio. Então, eu já desenhava uma ideia que eram os tipos humanos de Nietzsche. Então, eu falava do gênio, do espírito livre e do além do homem. Então, eu estava desenhando, né, essas ideias, e aí tentei um mestrado na PUC, onde fui aceito, para trabalhar especificamente a ideia de gênio, né, que é a primeira fase do pensamento do Nietzsche, onde ele desenvolve, né, um certo tipo humano. A ideia inicial é de que, primeiramente, há uma inclinação filosófica, ficou, né, simplesmente escrevendo ali de maneira isolada. Então, o Nietzsche queria mostrar algo. Então, a partir daí, eu comecei a desenvolver a ideia de que há, né, uma inclinação pedagógica no pensamento nietzschiano, ainda mais porque o Nietzsche desenvolve, né, ao longo da sua vida intelectual, outros dois tipos humanos, digamos assim, né, que é o espírito livre, naquele momento de transição, e o além do homem, né, o seu último modelo. Então, eu já tinha isso meio que desenhado, e como um projeto de mestrado, eu pensei em focar na primeira fase, né? E talvez em pesquisas futuras, eu imaginava desenvolver a ideia de espírito livre e além do homem. Mas, como eu vou te contar aqui, né, vieram outras questões ao longo da minha relação com a filosofia. E enfim, voltando, né, ao início, no mestrado, então comecei a desenvolver essa ideia de gênio. Acabando o meu mestrado, eu prestei um concurso para professor substituto na Universidade de Brasília, onde eu fui aceito. E por lá eu fiquei 2 anos, né? Então, quando eu cheguei na Universidade de Brasília, lá havia um projeto muito... Então, esse projeto era o seguinte, ele era ligado às disciplinas de estágio 2 e 3, né, da UNB. Então, os professores das primeiras séries do ensino fundamental que quisessem implementar, oferecer, né, um dos seus horários para um espaço filosófico com as crianças. Nas primeiras séries do ensino fundamental, né, no primeiro, segundo, terceiro, quarto e quinto ano. Então, essas professoras contactavam o NB, né? Elas recebiam horas para o seu currículo, e a universidade, então, levava os alunos
E antes das professoras entrarem em sala para desenvolver, a gente ia, conversava com elas uns 30 minutos, levava os alunos, dividia os alunos, depois da conversa entrava em sala, fazia, né, dava aula, né, promovia esse momento, né, filosófico que a gente queria fazer. E aí, então, Caio, a prática encontrou com a teoria, né? Eu estava ali estudando a inclinação pedagógica do Nietzsche, a ideia de gênio, né? Toda a crítica que o Nietzsche faz à modernidade, que você conhece muito bem, né? Sei que você é um estudioso da modernidade. Então, essa reflexão filosófica, né? Ela se encontrou eu ali no chão da escola, digamos assim, né? Numa escola de Planaltina, escola classe 6 de Brasília. Então, ali eu comecei a perceber o que é a filosofia para além dos espaços acadêmicos. Então, a gente chegava ali, encontrava com as professoras, né? Já havia aquele embate no ar, nós acadêmicos chegando ali para querer dar aula, né? De alguma maneira, para as professoras que estão ali 20 anos na labuta ou mais. Então, todas essas questões elas começaram a tomar conta das minhas reflexões, né? Começaram a me incomodar. Então, qual é a relação da filosofia com essas, como eu já disse, né? Para além, né? Do espaço acadêmico, o que a filosofia pode fazer, né? Para as pessoas que estão fora da universidade. Então, tudo isso começou a me intrigar. E aconteceu o seguinte: eu tive aula com o professor Paulo César Duque Estrada, né, que viria a ser o meu orientador. Ele deu um livro, um texto sobre o Derrida, A Força de Lei, né, um texto que me marcou bastante. Eu gostei bastante desse curso, né? E fiquei com o Derrida meio na cabeça, li algumas coisas. E então, um dia eu procurei o professor Paulo César Duque Estrada, na PUC, né? A gente tomou um café ali no Pilotis, e eu disse a ele o que eu estava pensando, né? E eu tive a grata surpresa, né, que ele me informou o seguinte: ele falou, olha, o Derrida tem um livro chamado Do Direito à Filosofia, que ele aborda essas questões, né? Que o Derrida vai falar ali nesse livro, que é uma coletânea de textos ao longo da militância do Derrida no ensino da filosofia. Eu não sabia, foi uma grata surpresa, né? Então fui atrás do livro, do Direito à Filosofia, né? Encontrei em francês, em inglês, fui lendo, fui olhando, e então eu comecei a desenhar, né? O meu projeto de doutorado, que seria o Derrida, ele fala muito, né, da responsabilidade universitária, do que é a universidade, do que é a universidade contemporânea, né, que está um pouco abalada, aquele projeto kantiano de universidade não faz mais muito sentido, né, no mundo contemporâneo, mas ao mesmo tempo ela resiste, ao mesmo tempo ela é um espaço de resistência, né? Ela é um espaço que o Derrida vai dizer muito parecido com a literatura, porque é um espaço onde você de alguma maneira pode dizer tudo, né? Então esse momento, essa força, né, da filosofia e da universidade, né, principalmente, ela deve ser de alguma maneira mantida, né? E no embate, num engajamento, digamos assim, que o próprio Derrida vai fazer ao longo de todo o seu desenvolvimento intelectual. Então, a minha tese de doutorado, né, que foi Considerações de Derrida sobre a Universidade, eu comecei, então, a abordar essas questões, né, a partir da ideia da desconstrução, que, então, foi uma época de estudos bastante intensa, né, porque eu li bastante coisa,
Aí fui fazer meu estágio de doutorado na Brown University, e lá, então, eu encontrei todos os intérpretes americanos do Derrida, né? Que não é pouca coisa. E muitos falando sobre a universidade. Então, lá também na minha tese eu abordo um pouco, né, essa leitura americana, do pessoal ligado à literatura, né, que eles fazem do Derrida em relação à universidade. Enfim, muitas leituras também contemporâneas, né, por exemplo, do Bill Readings, né, que tem a Universidade em Ruínas. Então, trabalhei essas questões e foi mais ou menos assim a minha trajetória até o doutorado. E agora eu vou começar a falar para você como que eu trabalhei, né, a disciplina Filosofia da Educação aqui na UFRJ, né, ao longo desses 10 anos. Até agora está tudo bem, Caio? Tá tudo ótimo, tranquilo? tranquilo. Pode prosseguir aí Tá sobre bom. como que tá essa sua pesquisa, sua atuação mais atualmente. Tá bom. Bom, então, quando eu comecei a dar aula, eu dei aula de Filosofia da Educação na Universidade de Brasília, né, em 2004, 2005. E nesse inteirinho, depois eu fui professor substituto novamente na UNB, no Departamento de Filosofia, dei aula de introdução à filosofia. E, chegando na UFRJ, comecei a dar aulas de filosofia da educação, mais ou menos em 3 frentes, né? Que aqui a gente tem a disciplina Filosofia da Educação no Mundo Ocidental, Filosofia da Educação Contemporânea e Questões Atuais em Filosofia da Educação, que é uma eletiva. Bom, então, quando eu cheguei aqui, eu comecei a fazer um curso bem assim tradicional da filosofia da educação, né? Então, começava ali falando, né, da Grécia Antiga, do Sócrates, mas eu passava, né, por Rousseau, chegava em John Dewey, falava do pragmatismo. E com o passar do tempo, né, dando as aulas, eu comecei a desenhar um curso mais à minha cara, digamos assim, né? Mais ligado às minhas pesquisas, aos meus interesses, que eu acho que isso também faz toda a diferença, né, Caio, no desenvolvimento da aula, você falar de coisas que te interessam, né, que realmente me fazem refletir, que me intrigam, né, que me incomodam. Então, eu comecei a desenhar um curso tentando abordar filósofos que questionam a educação, mas que não são fundamentalmente especialistas em educação, né? Por exemplo, como é o John Dewey, né, que se auto-intitula um filósofo da educação. Então, eu comecei a trabalhar autores que colocam a educação, né, em questão, mas que não são necessariamente profissionais, né, da filosofia da educação, digamos assim. Eu acho também muito interessante a ideia, né, de se ver a educação não a partir de um momento, não a partir de uma defesa cega da educação. Uma vez eu estava num encontro, né, de comunicação do pessoal do jornalismo e um professor falou algo muito interessante. Ele falou que a comunicação é importante para ela se desarmar um pouco, né? Tentar ver as suas limitações, os seus erros, as suas questões, e não partir do pressuposto que a mídia já é boa por si só. E eu também, ao conduzir, né, as questões educacionais, isso de alguma maneira, me motiva, Caio. Eu penso assim, eu não posso partir do momento que a educação por si só ela é positiva. Eu tenho que colocar aquela visão crítica em torno da educação, né? Ver os seus limites, como diz o Derrida, as suas aporias, as suas questões. E aí sim eu acho que realmente a gente vai estar fazendo filosofia da educação, né? Não colocando a educação na parede, querendo acabar com o sistema pedagógico, não é isso, né? Mas desenvolver os olhares, né, sem estar muito na defensiva.
Então, a partir disso, né, eu comecei a conduzir a disciplina, que hoje a disciplina de Filosofia da Educação ela se dá mais ou menos assim, que eu tenho trabalhado com os alunos. Então, eu começo com um texto, né, que é um texto clássico que eu trabalho há muitos anos, que é o Apologia a Sócrates. Então, esse texto, sempre que eu vou começar o curso, eu tento mudar, né, mas é um texto que eu não consigo mudar, não consigo tirar ele do curso, que eu acho um texto importantíssimo, né, porque ele dá uma introdução, assim, o que foi a filosofia no mundo ocidental, né, como que o Sócrates vai desenhar, né, os fundamentos da dita filosofia tradicional, e, ao mesmo tempo, vou falando da paideia grega, né, que o Sócrates está ali, de alguma maneira, desenhando uma nova paideia. Então, a gente fala do Homero, né, da paideia homérica, e como Sócrates vai desenhar uma nova paideia. E, ao longo do curso, vou falar de uma paideia nietzschiana, né, que é a filosofia da época trágica dos gregos. Mas primeiramente, eu mostro, né, o Sócrates, aquela transição, como que o Sócrates é importante para a constituição da filosofia tradicional, da ideia de filosofia tradicional. E nunca deixo de pontuar para os alunos que eu não concordo com a ideia, né, de que a filosofia é algo fundamentalmente grego, né, que a filosofia a pureza da filosofia se dá na Grécia, mesmo porque aqui na UFRJ muitos colegas, né, estudando as questões decoloniais, né, que me fizeram perceber através de outras leituras, né, que o pensamento filosófico, a reflexão mais refinada, ela não é propriedade, né, de povo algum, e tampouco dos gregos. Então, eu pontuo isso para os alunos, né, mas é claro que são alunos que estão iniciando essas questões. Eu vou abordar mais na filosofia, nos cursos de filosofia contemporânea e nas questões atuais de filosofia da educação. Mas, por enquanto, vou te falar como é que eu desenho esse primeiro curso, que é o Filosofia da Educação, de maneira mais geral. Está tranquilo até agora? Estou falando demais? Tá dando Não, para... pode continuar. Pode ir que está tranquilo. Então, tá bom. Bom, então aí, depois, eu faço esse curso em 3 partes, né? A primeira parte, que é a filosofia tradicional, que nós vamos abordar a ideia de paideia e vamos ler a Apologia de Sócrates e também o Críton, né? Que é meio que uma continuação da Apologia a Sócrates. Aí eu entro na segunda parte do curso, que é a ruptura com a filosofia tradicional, que a gente vai estudar o Nietzsche. E depois a terceira parte do curso, que é a filosofia contemporânea, né? As reverberações de Nietzsche na contemporaneidade, sempre tendo a educação como pano de fundo. Então, nessa segunda parte, né, eu começo abordando um texto do Roberto Machado, né, meu grande professor, que é o Nietzsche a Verdade, né, e o Nascimento do Trágico. Então, lá, o Nietzsche, ali o Roberto vai mostrar, né, como que se dá o diálogo do Nietzsche com os gregos. Então, eu acho interessante que a gente acabou de estudar a Apologia a Sócrates, né? Então, a gente vai agora ver como que o Nietzsche vai criticar essa filosofia tradicional. Então, eu mostro para os alunos, né, eu dou esse salto imenso. Muitos perguntam, mas pô, a gente sai do século IV a.C., vamos lá para o século XIX. Aí eu, de maneira pedagógica, né, eu digo que eu penso que o Nietzsche ele é um marco importante na história da filosofia, porque ele é um dos primeiros, né, não o primeiro, Schopenhauer, né, mas um dos primeiros a colocar todo esse discurso filosófico em xeque, né, porque o Nietzsche vai
tocar ali, né, no X da questão, que é a ideia da verdade, né? Então, Nietzsche vai desmoronar toda a filosofia tradicional. Então, eu mostro isso para os alunos, né, nessa crítica que o Nietzsche vai fazer ao Sócrates, né, por ter moralizado a arte, por ter rebaixado a arte em prol do pensamento racional. E, no segundo momento, eu mostro especificamente a crítica do Nietzsche à educação, que é o livro Schopenhauer como Educador, né, e o futuro dos nossos estabelecimentos de ensino. Então, ali eu vou mostrar como é que o Nietzsche vai mostrar que o pensamento socrático e todo o seu racionalismo, né, desembocou na modernidade, e como que essa educação, né, contemporânea, essa educação que nós vemos hoje, né, educação nas escolas, diretoras, currículo, toda essa ideia, né, que vem à nossa cabeça quando nós falamos de educação, ela é uma ideia moderna, ela é uma ideia filha da modernidade, né? E de uma modernidade que o Nietzsche não vai gostar, né? Que é filha, por sua vez, dessa racionalidade iniciada lá no pensamento platônico. Então, para o Nietzsche, essa educação, né, de colégio, essa visão moderna de educação, simplesmente é uma visão muito rasa, né? Que o Nietzsche vai fazer as suas críticas. Para ele, a educação é uma preparação para a vida, né? Está mais próxima da ideia da paideia grega, por mais que o Nietzsche discordasse, né, da paideia socrática, por exemplo, pelo menos a paideia socrática passava por uma visão da vida, por uma compreensão da vida, né, algo que o Nietzsche vai falar que, então, esse sistema educacional é um sistema para promover cidadãos, né, aptos para ajudar o Estado a se desenvolver. Na verdade, a educação é isso, né, para o Nietzsche. Então, eu mostro, nesse segundo momento, sempre tentando fazer assim, cara. Eu mostro uma visão geral, né, do Nietzsche, e depois eu foco mais nas questões educacionais. E aí, no fim, eu trabalho um texto que é da primeira fase do Nietzsche, né, digamos assim. Eu não gosto muito dessa divisão, primeira fase, segunda fase, terceira fase, porque parece que o filósofo, da noite para o dia, se transforma em outro, né? Mas como os meus cursos falo de muita coisa, quase que uma estratégia pedagógica, né? Me recorrer a essas fases dos filósofos. Então, o texto ainda da primeira fase do Nietzsche, que é sobre a verdade e a mentira no sentido extramoral. Então, por último, né, eu trabalho com eles, que dá uma visão bem geral da obra do Nietzsche. Inclusive, eu tenho um texto publicado sobre a verdade e a mentira no sentido extramoral, que foi publicado num livro organizado por mim, pelo professor Hilbert Gerbasi Scoffman, lá da meu colega, que é esse livro aqui. Fazer um merchan aí. Com certeza. Perspectivas Filosóficas do Imaginário, pela... Qual é o nome da editora? Alinea. Pela Alinea. Muito bom. Fica aí a divulgação. Tá, e aí eu tenho um texto, o prefácio é meu, e o primeiro texto, que é sobre a verdade e a mentira no sentido extramoral. Então, aí a gente encerra, né, essa segunda fase do curso e vamos para a terceira e última, que é a filosofia contemporânea. Então, lá eu vou mostrar, né, como que o Nietzsche ele é importante para a filosofia contemporânea, até mesmo por uma questão editorial, né? Os alunos perguntam: pô, professor, mas o Nietzsche morreu em 1900 e em 1950 ele ainda estava influenciando as pessoas. Aí eu mostro para os alunos, né, que durante um grande período, né, o pensamento do Nietzsche, de maneira errada, ele ficou muito ligado, né, ao nacionalsocialismo,
todas aquelas questões lá, né, da irmã do Nietzsche. Então, é só depois da Segunda Guerra, com George Collin Montinari, né, que o Nietzsche, com Heidegger, né, que o Nietzsche vai ser colocado mesmo no trilho da filosofia, né? Vai ser visto como um pensador, e a sua obra... Eu costumo dizer para os alunos, né, se você chegasse numa livraria em 1930 e pedisse um livro do Nietzsche, primeiramente, dificilmente iria ter, né? E o vendedor talvez iria te olhar de soslaio, né? Esse cara aí, não sei não, pode ser um nacional-socialista. E depois de 45, não, né? O Nietzsche foi visto como um filósofo mesmo, né? Como alguém que está dialogando com a filosofia, e não como um poeta, ou como o absurdo, né, de ser um divulgador do nacional-socialismo. Então, e foi nessa época, né, que filósofos como o Foucault, né, o Adorno estavam ali iniciando, né, a sua vida intelectual, ou já estavam no desenvolvimento mesmo da sua vida intelectual. Então, Nietzsche foi muito importante, né, para essa geração que, de alguma maneira, constrói, né, a filosofia contemporânea. Aí digo para os alunos o porquê, né, da gente ter estudado Nietzsche. Então, a gente inicia a filosofia contemporânea com a filósofa Hannah Arendt. Ela tem uns textos sobre educação, né? Tem 2 textos, que é Crise da Educação, que é um texto que ela escreveu no final dos anos 50, né, nos Estados Unidos, que é meio que uma crítica ao pragmatismo, né, que ainda está, né, em voga nos Estados Unidos, e que para ela conduz toda a educação no mundo ocidental. E ela tem um outro texto que é super polêmico, não sei se você conhece, Caio, que é o Reflexões sobre Little Rock, que é um texto que ela vai falar sobre a segregação. Ah, sim, lembrei, conheço, sim. Um Sim, do texto... colégio, sim. Exato. Então, a gente trabalha esse texto polêmico, né? No primeiro momento, eu trabalho o primeiro capítulo da condição humana, então dou uma geral para os alunos, né, do pensamento da Hannah Arendt. E aí, então, no outro momento, a gente trabalha a crise de educação, que é um texto que eu gosto da Hannah Arendt, eu acho muito interessante, que ela vai falar, né, principalmente de uma certa tendência na pedagogia infantil de colocar a criança cada vez mais imersa na sua infantilidade, o que ela, obviamente, vai achar um erro, porque com isso você não dá o senso de responsabilidade para a criança, que a criança tem que ter. A criança tem que saber que ela vai, em breve, entrar no espaço adulto. Então, ela precisa conhecer determinadas tradições, né? Ela precisa encarar determinadas questões de autoridade, não no seu sentido negativo, mas autoridade mesmo, de mostrar o mundo para a criança, né? Mostrar as grandes ideias, né? Mostrar para a criança que o mundo já estava lá antes dela, né? E continuará depois. Então, ela mostra como que isso vai desembocar numa educação muito problemática, né? E formarão adultos também muito problemáticos. Então, um texto que eu gosto bastante da Hannah Arendt. E o segundo texto já não gosto muito. É um texto muito problemático, né? Muito liberal para o meu gosto, em que eu acho que a Hannah Arendt ela não se expressa, né, de uma maneira muito interessante, né, sobre a segregação racial nos Estados Unidos. Inclusive, gerou uma polêmica aqui no Brasil, né, entre o professor Safatli, que você entrevistou aqui, e o professor Eduardo Jardim. O Safatli publicou um artigo na Folha
de São Paulo, né, sobre o preconceito é um exercício de liberdade, se não me engano, o texto é esse. E o Jardim replicou na Ampof, né, dizendo que não, que a Hannah Arendt não é uma filósofa liberal, enfim. Eu mostro essa polêmica para os alunos, né, essa questão, problematizo, porque eu acho muito importante também você problematizar o pensador, né, mostro para os alunos. Né. A filosofia, para mim, ela não é um fla-flu, né, quem vai vencer. Eu acho que o interessante na filosofia é você ver, né, como pessoas estudiosas que estão a fim de refletir, como que elas estruturam o seu pensamento, né? Como que elas vão tentar explicar o seu ponto de vista, que muitas das vezes são problemáticos e que nós temos que encarar esses problemas, que isso é próprio mesmo da filosofia. Então, terminando a Hannah Arendt, né, nós entramos no pensamento do Adorno, com o livro Educação e Emancipação. Aí eu falo para os alunos, né, que o Adorno ele já tem uma ideia da escola, né, muito mais emancipatória que a Hannah Arendt. Não que a Hannah Arendt não tivesse, né, mas a Hannah Arendt ainda ela está muito marcada pela ideia de que a escola ela não é uma esfera pública. Então, eu não posso desenvolver certas ações na escola porque ela não é uma esfera pública, né, um lugar de adulto, de iguais, segundo ela. Já para o Adorno, não. Né? O Adorno, a escola é um lugar de emancipação. Se existe um lugar onde nós temos que colocar a crítica como ação principal, é a escola. O Adorno vai dizer. Então, eu trabalho alguns textos do livro Educação e Emancipação, que é uma coletânea de textos, né, do Adorno sobre educação. Ao longo da vida do Adorno, ele deu várias entrevistas, escreveu pequenos artigos, e tudo isso foi compilado no livro Educação e Emancipação, que é um super livro. Então, lá eu trabalho o primeiro, né, Tabus acerca do Magistério, que é um texto também que eu adoro do Adorno, que ele vai meio que colocar, né, o professor no divã. Ele vai falar por que a profissão de professor é tão desvalorizada. Né? Então, o Adorno vai até começar de maneira muito engraçada, né? Que ele conta lá que nos anúncios de procurando namorado ou namorada na Alemanha, que havia nos jornais, né? Sempre quando a pessoa era professora ou professor, ela colocava uma meia-culpa. Ela falava assim, eu sou professor, mas não me engajo muito. Eu sou professor, mas só para sobreviver. Então, ele parte daí, né, e vai mostrando vários aspectos, né, que estão meio que no inconsciente das pessoas, que desvalorizam a função do professor. Então, ele vai falar, né, que o professor sempre foi ligado como o escrivão do rei, o escrivão não era visto como um cara lá dos melhores. Né? Então, ele vai falar de muita coisa, né? Do espírito do guerreiro, que se contrapõe ao espírito do professor, o professor não tinha aquela disposição para a luta. Então, vários momentos, né, da história, principalmente da história ocidental, o Adorno vai indicar, né, como elementos importantes para a desvalorização do magistério, principalmente do professor do magistério. Então, trabalha essas questões, né? E, então, chegamos ao Michel Foucault. Aí, no Foucault, eu trabalho de uma geral, né, do pensamento do Foucault. Caio, estou falando muito? Como é que está? Tranquilo? Pode prosseguir o do Foucault e depois eu quero ouvir. Eu sei que você vai chegar no pensamento decolonial, né? Mas pode ir, tá ótimo. Tá bom. Então, no Foucault, a gente trabalha, eu dou uma geral, né? Como sempre, da obra do Foucault, a partir de um texto do Silvio Galo, que eu gosto bastante, que é Repensar a Educação, que o Silvio Galo ele faz uma introdução ao pensamento do Foucault e, ao mesmo tempo,
conecta, né, o Foucault com questões educacionais. Então, trabalho esse texto, que é uma geral do pensamento do Foucault. Depois eu trabalho alguns aspectos do Vigiar e Punir, e, por fim, alguns aspectos da história da sexualidade. Então, eu trabalho Vigiar e Punir, que eu digo para os alunos que é o texto assim, mais óbvio, né, quando você vai fazer o link Foucault e educação. Encontramos inúmeros artigos, né, sobre isso, inúmeros trabalhos, né, dissertações, teses. Então, trabalho essa questão do Vigiar e Punir. Então, eu vou mostrar, né, as estratégias de poder, né, utilizadas para produzir o cidadão obediente. Então, eu mostro lá, né, que o Foucault vai meio que delimitar 2 momentos, né, um momento antes da modernidade, em que vai ser o estado de soberania, né, esse cidadão obediente, ele vai ser produzido a partir de técnicas muito duras, né? O Foucault vai mostrar lá os suplícios que aconteciam, né, no estado de soberania, aonde o Estado conseguia, né, esse cidadão obediente através ali dos suplícios, as pessoas observavam, né, aquelas coisas horríveis, né, que eram feitas para as pessoas que haviam cometido algum tipo de infração, e as pessoas viam aquilo ali, né, ficavam com medo e por isso elas obedeciam. Então, e aí depois eu mostro que no segundo momento o Foucault mostra que por causa de inúmeras questões, né, o humanismo, a modernidade, que faz o homem se valorizar mais, ter mais autoestima. Então, chega um momento que o homem não aguenta mais esses suplícios, começam a haver os protestos, né? E o Estado, então, vai mudar a sua maneira de produzir aquele cidadão obediente. Mostrando sempre, né, que não é que o Estado é bonzinho, que houve um progresso, né? Mostro sempre isso na obra do Foucault. Né? O Foucault não acredita no progresso, o Foucault está indo na contramão do Hegel. Então, o Foucault mostra que, por exemplo, o Estado ele não deixa, né, de cometer aqueles suplícios horrorosos porque ele é bonzinho, porque ele colocou a mão na consciência, mas porque, né, o humanismo eclodiu, né, por causa de toda a modernidade, né, e o humanismo também eclodiu não por uma atitude consciente dos intelectuais, né, mas por uma questão da contingência da história. E aí o Estado ele muda o seu modo, né, de atuar para produzir esse cidadão dócil. Não dava mais, né, para que os suplícios continuassem ocorrendo. Então começa então o Estado disciplinar, que é aí que interessa para a educação, né? Porque aí o Estado ele vai começar a precisar mais das instituições. Não que ele não precisasse outrora, né? Mas é claro que se você fosse um exército, né, lá da Idade Média, havia disciplina. Mas se você vai no exército da modernidade, na época moderna, a disciplina é bem maior, né? Porque agora o Estado ele precisa das instituições para produzir esse cidadão dócil, que antigamente ele não precisava. Antigamente ele resolvia ali em praça pública, né? Então, aí o Foucault vai então falar, né, das instituições, e tem um momento que eu acho muito interessante do Vigiar e Punir, que ele meio que vai comparar, né? Então ele vai lá nos documentos de um exército do século XVI, e depois no documentos do exército do século XVIII, e vai mostrar como que a disciplina é muito mais sutil, muito mais, né, forte, mais sutil e mais forte, né, que esse é a grande força do Estado disciplinar, essa sutileza, né? E a escola, né, como uma dessas instituições, né, o Foucault vai falar a fábrica, a caserna, a escola, né, os lugares, os hospitais,
por onde o cidadão passa, né? O cidadão moderno do Estado disciplinar, quando ele entra nessas instituições, elas estarão funcionando, né, de uma maneira muito mais potente do que outrora. Então, mais ou menos isso que eu mostro para os alunos, sempre focando na ideia da escola, né? Para mostrar que é uma coisa muito... que eu tenho a impressão de que a educação sempre foi assim. Escolas, diretores, passar de ano, né? E eu mostro para eles que essa educação, ela é uma filha da modernidade, né? Ela é um produto dessa modernidade. E eu acho que o Foucault, ele ajuda a mostrar muito bem isso, né? Não só no Vigiar e Punir, mas também nas palavras e as coisas, que o Foucault vai mostrar das epistemes, né? Que havia um momento que é a episteme da representação, propiciado pela modernidade, que vai preparar, né? Que vai deixar o terreno preparado para florescer essa educação moderna, a pedagogia, a ciência, né? Da educação. Então, por isso que eu gosto de trabalhar o Foucault, né, nesse curso. E aí, para finalizar, né, no Filosofia da Educação, eu finalizo com Derrida. Né? Eu trabalho alguns textos do Derrida sobre a universidade, né, os textos lá da Universidade Sem Condição, principalmente, né, que é uma palestra que o Derrida deu nos Estados Unidos, e trabalho também um livrinho que aqui no Brasil foi publicado como O Olho da Universidade, que o Derrida vai fazer uma relação lá com a filosofia do Kant, como com a ideia de universidade que o Kant tem, e a universidade contemporânea. Então, trabalho algumas questões, né? Eu já deixo para o final, aí eu vou falar da desconstrução, né? Das questões da aporia, né? No pensamento do Derrida, né? Do modo como o Derrida compreende, né? A filosofia como esse espaço mesmo, né? De reflexão, de colocar as coisas em questão. Eu me lembro, tem no início, né, do livro do Direito à Filosofia, tem uma passagem que me marcou bastante, né, que o Derrida ele vai dizer que os seus críticos muitas vezes perguntam: pô, Derrida, mas você fica perguntando sobre porquê das coisas, por que não foi assim, coloca as questões de maneira muito minuciosa. E o Derrida fala: olha, mas esse é o direito da filosofia, né? O direito da filosofia é, né, onde você acha que o problema está solucionado, a filosofia coloca mais problemas, mais questões, é assim que a reflexão vigora, né? A reflexão ela nunca vigora quando ela termina, né, Caio? Quando a gente encerra um assunto, eu acho que nada mais antifilosófico que isso, né? Principalmente falando, né, do Derrida. Para o Derrida, a filosofia é essa reflexão constante, né, sempre observando as aporias, né? Para cada solução, inúmeros problemas são colocados, e isso é a filosofia, esse é o direito da filosofia. Então, faço uma reflexão, então, a partir da desconstrução, né, sobre a educação, pontuo, né, o que Derrida vai falar dessa relação com a pedagogia, né, que tem que ser uma relação sempre tentando de renovação, mas ao mesmo tempo de não colocar, né, tudo que foi feito pela pedagogia por água abaixo, mas é sempre uma ideia que eu trabalho na minha tese de doutorado, que é a ideia de contra, né? O Derrida ele tem a ideia de contra-instituição. Então, não é que você vai dissipar a instituição, mas é uma relação sempre reflexiva, né, de observação, de colocar as aporias, de fazer as aporias
aparecerem, né, de serem discutidas. É isso que eu coloco, então, no final. Então, te dei a geral aí, né, de como eu trabalho o curso, Filosofia da Educação no Mundo Ocidental, e depois trabalho mais 2 cursos, que é Filosofia da Educação Contemporânea, e lá, né, e questões atuais de filosofia da educação. Nessas duas, eu já inicio, né, na filosofia da educação contemporânea, eu inicio com Byung-Chul Han, trabalho com eles a Sociedade do Cansaço, né? Os alunos eles gostam bastante, né, de mostrar toda essa, né, essa sociedade em que estamos inseridos, né, que nos exige mais e mais e mais e mais produção. E aí, então, trabalho com eles também Derrida, né, essas questões mais específicas sobre a universidade, e já tem mais ou menos um ano e meio, que eu estou trabalhando as pensadoras americanas, principalmente a Angela Davis e a Bell Hooks, né? Então, inclusive, eu vou iniciar, né, com as minhas alunas do curso da eletiva do semestre passado, um projeto de pesquisa, né, que vai ser Filosofia, Pedagogia, Patriarcado, Colonialismo e Racismo. Então, a gente vai trabalhar, né, já estamos começando a trabalhar alguns textos da Bell Hooks, né, e aí, então, eu começo a falar mais, né, sobre essa ideia de uma filosofia, né, para além desse padrão ocidental, né, institucionalizado pela história da filosofia, né? E então, com o pessoal da pedagogia, eu comecei a trabalhar os textos da Bell Hooks. Os textos, aquele famoso texto, né? E eu sou uma mulher, né? E eu não sou uma mulher. E trabalho um livro também que eu adoro, um livro da Bell Hooks, Olhares Negros. Um livro assim que gostei bastante de ler, que a Bell Hooks ela vai mostrar, né, como que o povo negro é representado, né, na arte pop americana, até mesmo por pessoas negras, né, de uma maneira em que não leva em consideração, né, muito marcados por um olhar da branquitude. E como isso é trabalhado com o pessoal da pedagogia, a gente trabalha o texto, também um texto da Bell Hooks, um livro da Bell Hooks, que é o Ensinando a Transgredir, e sempre trabalhando, né, a conexão da Bell Hooks com Paulo Freire, né, mostrando a importância do Paulo Freire no pensamento da Bell Hooks, a questão da educação como uma ferramenta, né, para a emancipação, como o lugar da emancipação, o lugar da sua consciência, né, social, da sua percepção política das coisas. Então, lendo a Bell Hooks, me marcou bastante, porque naquele texto, né, da Hannah Arendt, que a Hannah Arendt vai falar da segregação, a Bell Hooks ela vai ter uma leitura interessante. Ela vai falar, olha, na minha relação com a educação, quando havia segregação, para mim era mais positivo, porque ali a gente estava preparado, né? Os professores eles nos preparavam para enfrentar um mundo racista. E naquela escola havia toda, né, uma relação ali com as professoras, que foram professoras dos nossos pais, havia todo um vínculo, né, importante. E quando a segregação foi encerrada,
essa segregação ela foi feita de uma maneira muito ruim para o povo negro, porque quem era obrigado a sair do seu bairro, pegar 2 ou 3 ônibus até chegar, eram as pessoas negras. Então, essa integração, né, não foi uma integração igualitária. Então, e você pegava 2, 3 ônibus para chegar num lugar onde você não era querido. Então, ela vai colocar toda essa questão e vai mostrar que esses professores eles preparavam, né, os alunos para encararem um mundo que não ia ser um mundo muito receptivo com eles. E então a Bell Hooks ela vai falar que aí ela já tinha algo do Paulo Freire que ela não sabia, né? Essa ideia de que a educação é o lugar da sua libertação e, consequentemente, o lugar da sua conscientização política, né? da percepção da sua posição no mundo social. E então ela mostra, né, não só no Ensinando a Transgredir, mas em vários livros da Bell Hooks, ela sempre cita o Paulo Freire, né, com muito carinho, com muita devoção, né, mostrando a importância do Paulo Freire para até fundamentar teoricamente, melhor fundamentar teoricamente o seu pensamento. Bom, Caio, eu acho que eu já falei bastante. Se Muito você bom, quiser falar André. alguma coisa. Eu vou perguntar só para a gente encerrar sobre esse último ponto. A questão que eu queria colocar é a seguinte: a Bell Hooks, esse livro, por acaso, eu li, acho que é o único livro dela que eu li, Ensinando a Transgredir, né? Eu preciso ler os outros também, mas eu gosto bastante desse livro. E ela fala umas coisas interessantes ali, que ela aprendeu mais com Paulo Freire do que com as feministas brancas, né? E daí tem uma distinção lá que ela faz, né, entre o feminismo geral, o feminismo negro, uma coisa que tem muita discussão hoje em dia, né? Os feminismos plurais, as epistemologias no plural, a questão do movimento decolonial no plural, né? Sempre, não, nunca universal abstrato, né? A mulher ou as mulheres, mas quer dizer, as mulheres e não a mulher, né? Os povos colonizados, nunca, sempre esse cuidado. E que então o Paulo Freire, sendo um homem, pode estar ao lado da luta das mulheres negras, mais do que algumas feministas brancas, por uma série de motivos, né? E que é porque a luta das mulheres brancas dizia respeito à entrada delas num mundo que mantinha a exclusão das negras, né? E daí isso começa a trazer aqueles estudos sobre interseccionalidade, que também a Bell Hooks e outras, né, e outros autores são importantes nesse campo. A pergunta que eu ia fazer é como é que você vê a transposição ou a assimilação dessas teorias, desse pensamento para o contexto brasileiro, que é particular, né, diferente dos Estados Unidos, o racismo aqui é diferente, né, o Paulo Freire talvez por isso tenha despertado o interesse de muita gente nos Estados Unidos, até talvez mais do que autoras de lá mesmo, né? Então, como que você vê essas particularidades do Brasil em relação a referenciais teóricos europeus ou estadunidenses, né? Que é uma questão que hoje em dia está sendo, a gente está construindo ainda, né? Esses nossos referenciais, uma tradição brasileira de filosofia da educação também. O Paulo Freire é uma figura essencial nisso, né? E minha pergunta é nesse sentido: como que você pensa nessa assimilação dos referenciais estrangeiros? Sim. Bom, a Bell Hooks, no Ensinando a Transgredir, né, é um momento que ela fala, né, que a admiração que ela tem pelo Paulo Freire, né, ela aumentou ainda mais porque ela falou para o Paulo Freire que havia um certo machismo, né, na obra do Paulo Freire, que ele excluía, né, um pouco as mulheres. O Paulo Freire, né, ele acolheu a
a crítica, né? Ele, em nenhum momento, ele se ofendeu, ele acolheu a crítica, ele falou para ela que sim, que era pertinente. E então ela mostra, né, que essa admiração pelo Paulo Freire, ela ficou ainda mais fortalecida por essa capacidade do Paulo Freire, né, de assimilar uma crítica, né, de assimilar uma pontuação, né, no seu pensamento. E eu vejo que aqui no Brasil, né, eu me lembro que quando a Angela Davis esteve aqui, ela mostrou, né, ela falou, olha, há todo um movimento aqui no Brasil já, né, um movimento contra o racismo importante, né, e que às vezes nós não nos damos conta, né, de toda uma luta que há aqui, né, de pensadoras negras, combativas, e muitas das vezes a gente parte, né, de uma leitura, não que a Bell Hooks não seja uma ótima alavanca para a gente pensar essas questões, acredito que sim, mas eu acho que cada vez mais é necessário que a gente pense a partir das nossas especificidades, né? E eu acho que isso está acontecendo de alguma maneira, Caio, né? A gente vê, né, professores, por exemplo, como Renato Nogueira, como a professora Giovana Xavier, como o professor Anderson Flor, da UNB, né? Então, são pessoas que estão pensando essas questões, né, a partir da nossa realidade, né, das nossas questões. Mas também a gente não pode, né, simplesmente em nome de uma brasilidade, né, de uma filosofia brasileira, abdicar, né, da luta e das questões importantíssimas, né, que pensadoras como a Bell Hooks e Angela Davis nos trouxe. Eu acho que é importante, até para a gente assimilar e entender melhor, né, a escravidão no Brasil, é importante que a gente saiba também como que a escravidão ela aconteceu na América do Norte, né? Como que ela aconteceu nos Estados Unidos. Porque, de uma maneira, a gente pode, então, né, não universalizar as questões, né, mas perceber como, né, a luta do povo negro ela é necessária não só nos Estados Unidos, mas como também no Brasil. Mas sempre com a preocupação de conectar com as nossas especificidades, sem perder de vista, né, as contribuições dessas grandes pensadoras que são a Bell Hooks e a Angela Davis. Então, o meu projeto de pesquisa, que está se iniciando, né, eu também estou com os alunos estudando essas questões, ele pretende tratar, né, das pensadoras brasileiras, né, pioneiras das questões, a gente tentar também não ficar só a partir de leituras fora do Brasil. É isso. Maravilha, André. Adorei a conversa. É um percurso muito interessante o seu e várias referências que você traz. Contribui muito para o pensamento da filosofia da educação e essa relação com o Brasil muito importante com a emancipação, né, que o Paulo Freire traz e a Bell Hooks e outros autores também que você trouxe aí. Espero que o pessoal que nos assistiu aqui também tenha gostado. E se você quiser dizer mais alguma última coisa, fica à vontade também para a gente encerrar essa conversa hoje. Caio, eu agradeço mais uma vez o convite. Foi um prazer conversar com você. Espero que tenha sido proveitosa a nossa conversa, né, para as pessoas que vão nos assistir. E é isso. Muito obrigado. Sucesso para o seu canal. Parabéns pela iniciativa. Valeu, André. Obrigado. Eu que agradeço também quem assistiu.
Comentem o vídeo aí, o que vocês acharam, quiserem fazer perguntas também, fiquem à vontade para a gente continuar depois dessa discussão, né? E fiquem ligados nas próximas conversações filosóficas.